Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui de volta para juntos estudarmos a lição de número 10 da editora CPAD, que traz por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A lição de número 10 vai estar falando sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O textuário está registrado em Osés, capítulo 6, verso 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. A verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 14, depois do versículo 17 ao 20 e, por último, o verso 29. Uma leitura bastante extensa, mas é uma leitura que relata tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Era uma dinastia, digamos assim, já contaminada, pelo pecado, desde Jeroboão I. Com medo de Israel voltar a Judá e depois acabar se arrependendo de ter acompanhado Jeroboão, ele resolveu construir 2 bezerros, conforme já vimos na lição anterior, e conclamou o povo dizendo: Eis aqui o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. E o povo passou a adorar aquelas imagens e não ficou só por aí, porque todos os reis que sucederam, assumiram o trono depois de Jeroboão, eles prosseguiram nas mesmas práticas e se agravando cada vez mais, até que chega nesta conclusão aqui que vamos estar vendo, E o objetivo geral desta lição de hoje é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Nós vemos aí a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus para com o povo de Israel, mas na vida tudo tem limite. As pessoas costumam dizer que Deus, ele é misericordioso para sempre. E isso pode ser uma verdade, mas nós vemos que Deus também cansa. Isso aconteceu com Saul, mesmo Samuel tentando interceder por ele, Deus não aceitou mais. E a mesma coisa acontece com Israel. Então nós vemos aqui o primeiro ponto, os objetivos, são 3 objetivos. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E, em terceiro lugar, falar sobre o sincretismo em Samaria. Então, nós vamos estar trabalhando com a ajuda do Espírito Santo nesta lição hoje, trazendo a você um pequeno resumo de tudo aquilo que aconteceu com o Reino do Norte, ou seja, o reino ali o cativeiro de Israel. Antes de adentrarmos aqui a introdução, eu quero agradecer você por estar conosco, estar nos acompanhando nesse trabalho que estamos fazendo, primeiramente para Deus, e em segundo, auxiliar os irmãos, professores de escola dominical, trazendo assim um resumo prático para que os irmãos possam interagir com seus alunos e aqueles irmãos que participam da escola conosco possam também estar acompanhando esses resumos que fazemos, procurando ser bem objetivo dentro do contexto para que a gente não tome muito tempo. Até porque a lição ela repete muitas vezes o mesmo assunto. Então a gente faz um apanhado geral para que a gente aplique isso de uma maneira bem sucinta, ok? Então você que ainda não é inscrito no canal, eu peço, por favor, que você se inscreva, que você acione aí o sininho de notificações, para que você seja notificado toda vez que postarmos um vídeo novo. E o mais importante, deixe aquele joinha, deixe aquele like ou dislike, Se você tem acompanhado
e tem gostado, então dê um positivo ali para que possamos assim estar nos ajudando, né, nesse trabalho. E se você não gostou, deixe o seu dislike. Você também pode fazer aí o seu comentário, pode fazer a sua pergunta. Estaremos aqui pronto a responder as suas perguntas, né, dentro do contexto bíblico daquilo que estamos estudando a cada semana, ok? A introdução diz: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer, a se tornar um grandioso império controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então, aqui pela introdução nós já passamos a ver qual era o cenário de Israel naquela época, né? Havia muitos golpes de estados ali, assassinatos, né? Nós vemos aí, em lições anteriores, eles se matavam um outro e assumiam o trono, e havia muita confusão, e o sincretismo religioso, que é o pior de tudo, que é quando a pessoa, ele pratica o pecado e ao mesmo tempo tenta agradar a Deus. É chamado de sincretismo religioso. Você anda por dois caminhos, tenta agradar a Deus e ao mundo, ou ao mundo e a Deus. E aí não existe exclusividade nem para o mundo e muito menos para Deus. É por isso que Deus exige fidelidade do seu povo. Então nós vemos aqui que além das injustiças sociais, das injustiças políticas, social, né, existia um caos formado ali. E o que nos chama a atenção é que o rei da Síria, ele faz do rei de Israel seu vassalo. Ele obriga a Israel a pagar tributo para ele. Mas chega no momento que ele resolve não pagar mais e vai buscar ajuda, né, do rei do Egito. E ele achava que o rei do Egito ia poder lhe dar o apoio que ele precisava, que ia trazer os seus exércitos, ia reunir com ele para enfrentar o rei da Síria. E o rei da Síria era um rei muito famoso, um exército muito grande. E agora, o que acontece? Nós vamos ver aqui a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmanassé, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e, consequentemente, a deportação. Agora, tudo isso acontece num cenário aonde nós vemos também as advertências dos profetas. Os profetas estavam falando, advertindo o rei, advertindo o povo, mas eles estavam cegos. A sua consciência, as suas consciências estavam cauterizadas pelo pecado. Então, a idolatria era uma coisa terrível, né? Então diz aqui que o aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servo desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação
com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então, a situação do povo era essa. Eles acreditaram, desde o primeiro rei de Israel, que os deuses eram os ídolos. E aí veio outros deuses, Moloque, que inclusive Moloque era o deus o qual eles ofereciam os próprios filhos, passavam pelo fogo. E tudo isso era abominação diante de Deus. Os profetas profetizaram, advertiram o povo e anunciavam o fim. E era um fim trágico. E o resultado, que os pecados cometidos por Israel trouxe a sua queda. Trouxe a sua queda. Depois de 3 anos sitiados, eles foram finalmente levados ao cativeiro. E vimos no texto que lemos que eles foram colocados em cidades. Pelo menos em 3 cidades eles foram colocados. Ali foi misturado com outras nações, com outros povos que tinham sido aprisionados. Quem ficou lá em Samaria, lá em Israel? Ficou os pobres, os mendigos e os necessitados ficaram lá. E o que foi feito? Foi trazido pessoas de outras etnias, de outras nações, e foi colocado em Samaria. E ali se tornou misticismo, uma mistura de raça. E nunca mais na história se ouviu falar de Israel. Eles foram para o cativeiro para nunca mais voltar. Então, fica fundamentado aqui, irmãos, que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Deus não se deixa escarnecer. Muitas vezes as pessoas pensam, não, Deus é amor, Deus é misericórdia, e vão brincando, sabe? Vão brincando, vão fazendo as coisas erradas, porque Deus é sempre bom, Ele é bom demais, é aquilo e aquilo outro. Irmãos, precisamos ter cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai tolerar o teu pecado, o nosso pecado para sempre. Nós somos pecadores, sim, somos pecadores. Mas somos pecadores, né? Somos pecadores comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos resgatados. Somos pecadores porque ainda estamos aqui. Mas nós temos, ou pelo menos deveríamos ter a mente de Cristo. Devemos ter a nossa mente voltada ao Senhor. O nosso coração pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Como sempre tenho dito, nós não podemos, transigir com o pecado, querer agradar o mundo em tudo que ele oferece e ao mesmo tempo querer prestar um culto para Deus. Deus não aceita isso. Ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. Ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus. Ou você vai para o céu para ter uma vida eterna, ou você vai para o inferno, ou para o Geena com o diabo no dia final. Meus queridos irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. Eles brincaram com Deus. Eles brincaram de ser religioso. Eles brincaram de cultuar o nome de Deus, levar o nome de Deus em vão, pois a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ter nenhum outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, que nós não devemos nos prostrar diante das imagens de escultura, e foi isso que eles fizeram. Deus, como diz a sua palavra, mandou os seus profetas todos os dias, todos madrugando, trazendo uma palavra de advertência, mostrando para o povo que o caminho que eles estavam trilhando era um caminho de morte, era um caminho finito, era um caminho que levaria eles a uma ruína total. Mas eles não acreditaram nisso. O poder, o dinheiro, a fama tem enganado muitas pessoas. Quantas pessoas, quando estão em situação difícil, se voltam para Deus, busca o Senhor de um coração quebrantado, e Deus, que é amor e misericórdia, atende a súplica do seu servo, e concede a ele bênçãos, mas quando ele está na bênção,
aí ele esquece completamente de Deus, porque o Deus dele passa a ser os prazeres, passa a ser o dinheiro, passa a ser a posição social e tudo mais que o mundo oferece. Irmãos, precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo nos adverte que nós somos passageiros nessa terra, somos peregrinos. Ele diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu, da onde virá o Senhor. Portanto, irmãos, nós podemos ser possuidor de bens materiais? Sim, claro que podemos, mas não podemos ter o nosso coração preso a isso, né? Pois o Senhor Jesus disse que nós precisamos servir ao Senhor. Não podemos servir a Deus e a Mamon. A Mamon é a riqueza, é o dinheiro. Vamos ter condições, trabalhar, granjear para suprir as nossas necessidades e a necessidade dos nossos irmãos, mas sempre tendo em mente de que nós não somos daqui, aqui somos peregrinos e que um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor. E o que importa em tudo isto aqui é a fidelidade a Deus, é obedecer a sua palavra, é guardar os seus mandamentos. Nós vemos aqui que o terrível pecado da idolatria levou Israel ao cativeiro permanente. Nunca mais eles retornaram. Então, meus amados irmãos, tenhamos cuidado com a nossa vida física e espiritual, porque da mesma forma que aconteceu a Israel, nós podemos também ser levados pelo mundo e perder a nossa salvação. Essa história que muitas vezes alguém diz que salvo uma vez é salvo para sempre. Irmãos, precisamos ter cuidado com isso. A salvação, ela é eterna, mas nós é que decidimos se vamos para o céu ou para o inferno. Não é o Senhor Jesus que determina. Pelo Senhor Jesus o preço foi pago, mas eu posso decidir não aceitar essa passagem. Por exemplo, alguém pode comprar uma passagem para você de avião para um país ou para um estado onde você não conheça e chegar e te entregar, olha, eu comprei essa passagem para você, o hotel está reservado, você vai passar uns dias lá. E você pode aceitar e ir essa viagem, e você pode dizer, não, obrigado, mas eu não quero ir, eu não vou, não quero, muito agradecido por isso. Da mesma forma, é o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele pagou o preço, a passagem está comprada, o passaporte está pronto, mas a decisão de embarcar ou não nesta viagem é sua. Então, meu querido, você pode ficar na grande para participar da grande tribulação. Você pode ficar no arrebatamento da igreja. E se você não passar pela grande tribulação sem negar o nome do Senhor, porque nesse período, irmão, vai ser muito difícil. Nesse período vai ser difícil. Se você conseguir passar pela tribulação sem negar o nome do Senhor Jesus, você terá uma outra oportunidade. Pois está escrito no Apocalipse, né, de uma grande multidão que venceram, não negaram o nome, vieram da grande tribulação e não negaram o nome do Senhor. Porém, as recompensas, os galardões e tudo aquilo que Deus tem preparado para os fiéis, você não vai receber. E também não vai fazer parte daqueles que vai governar este planeta com Cristo, porque isso é somente para aqueles que forem fiéis até o fim. Israel demonstrou que para eles o mais importante era viver na ganância, no meio da politicagem, né? Explorando os mais pobres. É o que nós vemos no país hoje e no mundo. Estamos atravessando por momentos difíceis, aonde quem tem, tem, e quem não tem, não tem, né? E não tem para quem reclamar, porque todos estão preocupados consigo mesmo. Mas nós temos um Deus que vê todas as coisas. Nós temos um Deus que está trabalhando em favor daqueles que o buscam com um coração sincero e tem dado escape. O importante é estarmos de pé na presença do Senhor, para que quando Ele volte, ao bater a porta, possamos imediatamente abrir e assim receber e estar com Ele para sempre. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida.